tudo bem? Beleza? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós estamos estudando a teoria crítica, onde na aula passada nós tivemos uma introdução ao pensamento da Escola de Frankfurt, os seus fundadores e aquilo que ela pensava. Falei que nessa semana nós iríamos trabalhar a indústria cultural e a massificação. Essa abordagem tanto é filosófica quanto sociológica. E a indústria cultural está presente no nosso dia a dia, onde hoje nós somos objetos dessa indústria. E em alguns casos também passamos por um processo de massificação, onde deixamos de lado uma construção do conhecimento, construção do ser, para ser valorizado apenas pelo ter. Como vocês veem aqui na caricaturazinha inicial, né? A televisão, as mídias controlando a cabeça do indivíduo. E ele é uma marionete do sistema na qual ele está inserido. Então, o que é a indústria cultural? O domínio econômico do sistema capitalista atua sobre a organização social e a atividade cultural, reforçando seu poder sobre a sociedade. A cultura de massa seria desenvolvida por meio dessa indústria formada sobretudo pelas mídias digitais, que veiculam arte, lazer e entretenimento. A cultura de massa, produto da indústria cultural, seria responsável por aprofundar a falta de autonomia da razão, influenciando o pensamento das pessoas. Então aqui, nessa introdução à definição da indústria cultural, nós vemos o quê? Que essa cultura de massa desenvolvida por essa indústria, ela é vinculada, através da arte, do lazer e do entretenimento. Cinemas, shows, músicas, a tudo aquilo que leva a uma massificação, a uma geração de Maria vai com as outras, nós podemos dizer assim. Aonde a razão, aonde a reflexão sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que você está querendo, sobre aquilo que você está inserido, não acontece. Isso você está passando por um processo de massificação. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Eu só vou ser feliz se eu tiver um carro, um iPhone, tal. Você está passando por um processo de massificação. Das massas que querem ter e não ser. Então lá. A distração e o divertimento a críticos reforçam a lógica capitalista ao esconder e camuflar a realidade opressora do sistema. Como assim, professor? O capitalismo esconde e camufla a sua realidade opressora. Porque, através do lazer, o homem às vezes esquece e não se dá conta de que ele é caracterizado por divisão de classe segundo o capitalismo. Aonde ele só é alguém se ele tiver algo, se ele tiver dinheiro, se ele tiver uma boa condição social. A indústria cultural divulga valores do sistema capitalista, cria os desejos de consumos e influencia comportamentos. Como assim? Ela divulga os valores do sistema capitalista através da arte, do entretenimento, das promoções. Você observando isso, você cria um desejo de consumir aquilo e criando esse desejo vai influenciar diretamente no seu comportamento. Você já vai se achar, por exemplo, querer ser mais do que o outro só porque tem um iPhone e eu tenho um Samsung. E isso daí é uma influência do sistema capitalista. Você se acha o bambambam porque tem um celular da hora, mas na verdade a sua condição é opressora, que você está numa classe baixa, querendo se submeter a uma classe alta por causa de um acessório do sistema capitalista. E o processo de massificação? Como se dá esse processo? A adaptação do indivíduo à sociedade industrial de consumo é a anulação inconsciente de seus interesses e desejos íntimos, obedecendo a uma vontade coletiva. Cada pessoa deixa de ser um sujeito único, original e passa a ser um elemento idêntico dos outros. Ocorre uma padronização social, uma massificação. A figurinha aqui embaixo, a charge, ela é bem interessante, percebam aí. Aquele que está lendo o livro tem um conhecimento do mundo, de mundo. E aquele que vai apenas pela indústria cultural, ele não gera, não forma um conhecimento. Ele acontece o quê? Uma padronização social, onde ele vai querer ser aquilo que está sendo reportado, aquilo que está sendo transmitido, aquilo que está sendo apresentado. Ele quer ser um elemento idêntico aos outros. Ele quer, como eu falei, a Maria vai com as outras, né? Se o ator tal faz isso, usa esse corte de cabelo, eu também vou usar. Um exemplo,
por Neymar quando apareceu utilizando os cabelos moicanos, aconteceu ali, gente, um processo de massificação em todos os meninos, no Brasil todo, né? Praticamente com unanimidade. Aí a maioria dos homens, meninos, adolescentes, utilizavam esse corte de cabelo. Houve uma padronização social. E nessa parte da indústria cultural, da teoria crítica, da escola de Frankfurt, do estudo sobre a massificação, nós temos o Erich Fromm. Erich Fromm é um filósofo alemão que viveu no século XX, do século XIX para o século XX, que ele nasceu no século XIX. Ele escreveu a obra Ter ou Ser. Nela argumentava que a sociedade teria convertido o indivíduo em mero consumidor, reduzindo a essência do ser humano ao que ele tem e não o que ele é. Por isso, a obra é bem intitulada com uma pergunta na qual ele vai tentar responder ao longo de toda a sua abordagem nessa obra. Aliás, nós somos o que temos? Ou somos o que somos? Ter ou ser? Né? A existência deveria ser baseada no ser. Ser significa viver a experiência de maneira crítica, reflexiva e independente. E essa maneira crítica, reflexiva, independente, ela é pautada de acordo com a relação que você tem com a sociedade na qual você está inserido. Na qual, quando lhe impuserem algo, você vai ter um olhar crítico, refletir sobre aquilo que lhe é imposto e vai tomar uma atitude que seja dependente ou não, mas você vai tornar o seu ponto de vista, vai tornar um ponto crítico e você vai decidir se você vai querer ser ou se você vai querer ter. Se você vai ser uma padronização social ou se você vai ser algo independente, crítico, reflexivo e que pensa fora da caixa. Herbert Marcuse, outro filósofo, muito companheiro de Erich Fromm, outro filósofo alemão, ele argumentava que a participação cada vez maior da tecnologia das pessoas criou a aparência de racionalidade de todo o sistema no qual os consumidores estão envolvidos. Apesar de ter suas técnicas apoiadas na ciência, o sistema é profundamente irracional, pois caminha contra o ser humano. A tecnologia, gente, ela criou apenas uma aparência de razão, mas acabou o quê? Levando aos consumidores a uma padronização social, a uma indústria de massa, uma indústria cultural, aonde nas redes sociais nós queremos mostrar o quê? Que sempre estamos felizes, nós queremos mostrar uma realidade que não é nossa, através das fotos, através dos selfies, por exemplo. A foto selfie, que significa? Selfie significa eu que estou no centro. Uma visão narcisista, como por exemplo, se eu vou tirar uma foto de vocês na sala, como eu sempre tiro, eu sempre saio bonito, né? Na foto, eu estou com enfoque, na foto, desculpem, eu saio com mais enfoque, eu saio mais bonito. E vocês lá atrás, se vocês saíram bagunçado, eu não tô nem aí. O que importa é que eu, na frente, eu saio bem. Seria mais ou menos isso, né? A tecnologia, ela dá uma razão, ela maqueia a racionalidade e tira a gente de refletir também nos outros e acaba pensando somente na gente. O sistema social havia se tornado uma grande máquina tecnológica de controle e de dominação. Os valores humanos teriam assumido a forma de valores da sociedade consumista. O indivíduo teria perdido sua individualidade em prol do totalitarismo da sociedade e da máquina produtiva. Então aqui, com a massificação, com a indústria cultural, o homem perdeu a sua identidade. O homem já não sabe mais quem ele é. Não se pergunta quem ele é. Por quê? Porque ele não se valida pelo ser, mas sim por aquilo que ele tem. Na falta de conhecimento, por exemplo, algumas pessoas, em uma discussão, em uma conversação, quando não tem mais argumento, acaba partindo para a força. Ou querendo jogar na cara aquilo que tem. Porque ele não é baseado no ser, mas baseado no ter. E quando não é baseado no ser, acaba também até utilizando a força. Tudo isso em prol do totalitarismo, do pensamento total da sociedade consumista e da máquina produtiva, que é o capitalismo. Porque o capitalismo, gente, não pode, eu já falei isso para vocês, repito, o capitalismo ele não pode ser estudado somente como um sistema econômico, porque ele também deve ser estudado por um sistema social, porque ele gera uma divisão de classes. E essa divisão de classes, gente, é marcante na sociedade. E essa marcação acaba desenvolvendo a massificação, a indústria cultural, a desigualdade social e muitos outros tipos de problemas que nós podemos ver, tanto filosófico, sociológico ou social. Amém, irmãos? Vamos lá? E para encerrar,
trago-vos essa frase da Escola de Frankfurt, do nosso querido Adorno. O consumidor não é soberano, como a indústria cultural queria fazer crer. Não é o seu sujeito, mas o seu objeto. O consumidor não é o sujeito do capitalismo, não é o sujeito da indústria cultural. Ele é o objeto que é utilizado pelo capitalismo e que é utilizado pela indústria cultural para repassar os valores do mesmo. Então, gente, essa foi a nossa aula. Até já na nossa reunião. Prazer estar com vocês. Dúvidas, traumas, percepções, é só me procurar.